E esse microfone aqui, cara, tá me atacando os olhos aqui, tá certo isso aqui, essa altura aqui, essa mesmo? Tá gravando já? Tá, agora tá gravando. Já vai deixar gravando uma carinha. Vocês trabalham com tecnologia, vocês? Agora só com audiovisual. Pelo cheiro de cola que tá aqui, ele vai ficar mais louco que o Monark. Dá pra baixar mais isso aqui ou não? Ou Não, só isso aqui, foi ó? um pouquinho decepcionante, que eu achei que ele era mais baixinho, tá ligado? Então, tipo assim, é que tu é altão, beleza, mas a gente aqui tá na pontinha dos pés pra... Pois é. Eu tô na cadeira baixa, né? Mas tu é alto Eu tenho ainda. que botar a postura aqui, né? Daqui a pouco já começa a doer as hérnias, daí já fudeu também. Não dá pra ser Bluetooth, cara. Esses fios aqui não tão legal. Cara, sabe que eu tava pensando nisso? Tanta tecnologia inventada, eles não inventaram um negócio ainda que capta o áudio... Né? Pô, mas tipo, Capta. tá ligado O aqueles Flow- microfones de... O Flow Sport Club sai por aqui, ó. Mas é o É porque 7M7B, né? você Bem... falando pra botar sem fio. Ó, semana Isso, passada faz não sentido, tinha pô. nada. O Fernando trazia o equipamento da casa dele. Agora, cara, vocês são mal Não, agradecidos pra quem caralho. puxou Nunca assim tá contente, né? tinha que ser Bluetooth. Sabe? Não tem mais o que reclamar. Aí tu começa... Pô, Tá meio tem que ser curvado baixo, aqui, tá ligado? ó. Não gosto de curvado assim, não. Puxa um pouquinho. Tô brincando, pô. Então tá, vamos começar? Vai lá, faça as honras. Então faz a claquete aí. Vou fazer a claquete. A gente precisa da claquete. Vamos começar mais um podcast então. De volta, temporada 2022 do ATT, Avante Tech Talk. E hoje a gente trouxe um convidado do Rio de Janeiro, né? Diretamente do Rio de Janeiro, o nosso querido Vitor Não, é Vitor Magaldi. Magaldi. Vitor Magaldi. Trouxemos o Vitor MacGyver. Magaldi. Eu ia dizer MacGyver, o Vitor MacGyver. E... Não deixa de ser, né? Não deixa de vez de em quando ser. ele surpreende a gente com mais soluções e... Mas é... Boas-vindas a todos novamente, de volta à nova temporada. Fala um pouquinho aí, Lennon. Não, é isso aí, a gente ficou num hiatozinho aí de final do ano, né? Até pra gente poder se preparar, poder montar um estúdio novo, ter uma estrutura boa, conseguir trazer um conteúdo cada vez melhor pra vocês, né? E tentar trazer mais convidados de fora, agora que a gente tem uma estrutura, né? Tentar... Eu queria agradecer ao boss que está aqui na minha frente e pedir para ele falar algumas palavras sobre o novo estúdio, boss. Ah, boa. Ah, cara, falar que melhorou o material aí, mas a beleza nossa não continua muito... Não, piorou daí Piorou, a beleza, né? né? Porque agora tá... Não, cara, é isso que o Lennon tava falando, é conseguir melhorar um pouquinho a qualidade dos conteúdos, né? Trazer aquele clima de avante para o podcast, mas também trazer algum conteúdo diferenciado com pessoas de fora e conseguir trazer também os colaboradores que não estão aqui nesse período de pandemia, né? Como é o caso do Vitor, que veio lá de Petrópolis, Nova Friburgo. Nova E Friburgo. olha só, um não no sabia Rio de falar o Janeiro. sobrenome, o outro não sabe onde é que o cara veio. Não, é que essa semana a gente estava discutindo o lance da chuva lá, pô. É Que verdade. choveu, daí Sim. perguntaram pra ele se ele era de Petrópolis e eu fiquei com isso na cabeça. Mas Petrópolis é perto, né? Da Cidade vizinha. cidade de Nova vizinha, né? Friburgo. Mas É tá região- chovendo lá também? Não, Não? Nova Friburgo não. Ainda bem. Vitão, pô, bem-vindo, cara. E conta pra gente um pouquinho da tua história, cara. Começa se apresentando aí, dizendo aí como é que foi a chegada em Floripa. Depois a gente vai conversar mais sobre tecnologia. Então, me chamo Vitor, né? Sou desenvolvedor aqui na Avante. Primeira coisa, eu tenho a agradecer, né? Que eu fui muito bem recebido aqui. E esse estúdio aí, a primeira coisa que o Fernando, quando eu cheguei aqui, ele me apresentou, ele mostrou os equipamentos, falei, bacana. Aí ele foi ali, me chamou agora, falou, vamos gravar um podcast? Falei, bora. Então, aí, minha carreira, não comecei como desenvolvedor, né? Quando eu terminei o colégio ali, eu tinha 18 anos, estava com a cabeça, falei, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma faculdade. Fiz ali o Enem, né? Fiz os vestibulares. E acreditem, eu comecei gestão de recursos humanos. Então, com o tempo, eu acabei abandonando, falei, não, cara, Daí isso não é a gente muito já minha sabe cara. por que ele tem um bom trato com as pessoas. O cara Isso não é começou muito com... minha cara. Eu comecei ali e falei, cara, isso não é muito minha cara, né? Então, vou dar um tempo, porque não adianta eu fazer uma faculdade que não é algo que eu vou exercer. Eu vou dar um tempo, vou trabalhando. E depois eu comecei a conseguir outro trabalho de auxiliar de expedição, até que chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu tenho que parar e tenho que procurar alguma coisa nova. Eu tenho que procurar alguma coisa na minha área. Eu preciso ter uma profissão. Nisso, eu já tinha feito um curso muito tempo atrás na adolescência de mecânico de usinagem. Eu levo um pouco de jeito, lembro algumas coisas relacionadas a isso. Então, eu vou procurar um curso nessa área. Lá em Nova Friburgo tem uma faculdade muito reconhecida, que é a UERJ,
E lá ele é muito forte nessa parte de engenharia mecânica. E foi ali que eu entrei, eu me preparei, né? Porque como era integral, eu teria que parar de trabalhar, me preparei e falei, vou parar aqui, vou jogar todas as minhas fichas aqui. Ali foi aonde eu voltei, eu já tinha feito alguns cursos de computador, só que isso na época de 2009, CSS, HTML em 2009, era bem complicado. E o Fernando até menciona às vezes sobre a dificuldade de conseguir conteúdos naquela época, que era muito difícil, era a internet de escada, você ia abrir alguma coisa e demorava muito para abrir, e isso A acabava gente baixava as apostilas, né? Era as apostilas, a gente chamava de apostila. isso fazia você perder o interesse em querer estudar, porque levava muito tempo para abrir as páginas, então você não tinha o conteúdo, você tinha acesso, só que era um acesso muito restrito, então você demorava muito a abrir um conteúdo e isso acabava desestimulando a pessoa a estudar. Mas nessa época era difícil achar um curso voltado Não para tinha essa esses parte, cursos né? estruturados como a gente tem hoje. É bom contextualizar. Hoje em dia tem vários cursos bem estruturadinhos. Lá atrás, como o Vitor falou, a internet de escada, baixa apostila. Quem nunca entrou naquela época no apostilando, que tu baixava. Mas o Vitor é outra época em relação a tua. Se situa o que tu tava fazendo em 2009, que já é diferente da... Não, sim. Em Da tua 2009 época já lá. estava bem mais evoluído. Mas assim, eu comecei a programar, não foi tanto tempo antes. Eu acho que eu comecei a programar, acho que 2004. Mas coisa 5 assim, anos... 2005. tá- Não, sim, sim. 5 Mas anos a internet evoluiu, talvez antes era de escada, depois já tinha DSL. Mas só pra gente ter uma noção, o YouTube, se eu não me engano, começou em 2007, né? Só pra gente ter uma noção. Começou, não quer dizer que é o YouTube que a gente tem hoje. O YouTube ele ganhou essa tração alguns anos depois, né? Então o pessoal que estuda hoje tem todos esses cursinhos no YouTube gratuito, Guanabara. Hoje acho que o Léo tá fazendo curso de Python, tá fazendo com o Guanabara no YouTube, né? Vale ressaltar também que quando a internet evoluiu, ela não evoluiu tão rápido para alguns lugares. Eu, como sou de Nova Friburgo, eu não sou do centro de Nova Friburgo. Então ainda demorou chegar, mesmo tendo a banda larga, demorou chegar lá ainda. Então eu tive que aguardar mais um pouco. E quando eu estava fazendo o curso em 2009, eu estava lá com a minha internet de escada lá de 52, 56 kbps. Não, mas nunca se chegava a Era 56? 52. 56.6, né? Era alguma coisa assim. Eu acho que é 56.6. Mas chegava só a 52. O meu dava dificilmente se 20, conectava. o normal era 28, dava chamar BM3 era tipo 28, eu acho. O telefone não podia usar. Nessa época eu nem sabia olhar essas coisas, cara. Eu só usava lá. O barulhinho, né? Eu só sabia que tinha que comprar o Win-Modem porque sempre queimava, tá ligado? Lembra do chiado do modem? Como que era? Não, mano. Mas nessa época, eu não sei aqui, talvez, tipo, na capital, alguma coisa, mas ali 2005, um pouco mais, lá quando se falava em curso de informática, né, o curso de... A gente nem falava TI na época, né, era algo mais voltado, tipo, pra questão de hardware mesmo, tu fazer formatação, ou se tu fosse aprender Excel, alguma coisa, cara, tu jamais ia imaginar que tu ia aprender alguma coisa de web, tipo, falava em curso de informática, era só pra isso. Tinha alguma coisa de manutenção de microcomputadores. Tinha, manutenção de Microlins, lembra os cursos da Microlins? Eu fiz. Mas o Vitor Acho que falou é do uma Siemens, parada que é né? muito É, do verdade. A Siemens. gente, às vezes, está habituado aqui com a nossa região, capital, tem bom acesso à internet. E ele estava falando, é verdade, a internet não chega nos lugares de forma homogênea, né? Uhum. Então, Até aqui em Florianópolis, há 20 anos atrás. Quanto tempo? Não dá 20 anos, 2009, dá 10 anos atrás, mas tipo, quando eu comecei assim, a usar a internet mais frequentemente, foi lá por volta de 97, 96. Velho pra caramba, eu sei. Não, eu sou experiente, cara. Diferente. Quando eu comecei a usar nessa época, tinha diferença nas regiões aqui de Florianópolis. Florianópolis não é uma cidade geograficamente grande, né? Então, o centro da cidade tinha algumas coisas, mas nos bairros já não tinha. E, às vezes, dentro dos bairros mais próximos do centro ainda tinha alguns lugares que tinha e o que não tinha. Assim. 10 anos atrás, 2012, eu estava trabalhando em Biguaçu, no Citeb. E, cara, pra gente colocar uma internet banda larga de 2 MB da Oi foi um trabalho bizarro. Então, mesmo aqui, dependendo da região, você não tem tanto acesso assim, né? Isso é bom até pra gente que constrói site, ficar de olho nessa questão de peso e tudo mais, justamente por isso, né? Às vezes o cara tá com a internet no interiorzão, sem muito acesso. Mas eu acho que hoje isso mudou bastante, sabe? Tem ressalvas, obviamente, de lugares no Brasil onde o acesso ainda é muito precário, mas eu acho que como um todo a gente já tá bem avançado, assim. Falando de acessibilidade, desculpa, Leandro. Não, falando de acessibilidade, hoje também, assim, a gente trabalha com um computador na nossa frente, beleza?
né? Porque fisicamente a gente não pode trabalhar com um dispositivo menor porque não faz sentido. Mas a maioria das pessoas que navega, que usa a internet hoje, cara, é celular. Essa é uma outra verdade, né? A gente trabalha tipo como se fosse com o caminhão, né? Mas quem usa ali tá com o smartphone. Mas no começo lá, aí tava falando do teu começo lá, o que tu viu de tecnologia, o que te atraiu ali na parte de dev? Então, eu tava cursando engenharia mecânica, né? E eu sempre sou uma pessoa que eu sempre busco olhar também o mercado. Quando eu terminar esse passo, qual vai ser o próximo passo? O que tem de aberto? Então, eu comecei a perceber que a área de engenharia, aqui no Brasil, ela está um pouco difícil de se trabalhar. Está difícil arranjar vaga. Então, eu tinha parado de trabalhar, eu estava estudando em tempo integral para uma coisa que não era certa. Então, isso sempre me incomodou. Então, eu falei, eu preciso pensar também num plano B. Como eu tinha visto um pouco de programação na faculdade, que engenharia também tem programação, eu falei, gostei um pouco mais dessa área, eu vou procurar uma faculdade nessa área. Então, eu comecei a fazer engenharia mecânica e de noite eu fazia EAD Gestão em Tecnologia da Informação. Então, ali eu comecei a pegar um pouquinho de experiência, comecei a pegar algumas ideias, comecei a procurar conteúdo na internet também, porque eu sabia que a faculdade não ia me dar base o suficiente para eu procurar uma vaga. Boa. Até que surgiu uma vaga lá na minha cidade, que era um estágio onde precisava de HTML, CSS e JavaScript. Ainda não tinha aprendido totalmente JavaScript, estava no iniciozinho ali, mas eu decidi arriscar. E nisso que eu arrisquei, eu falei, fui sincero, em toda entrevista eu sempre procuro ser sincero, falei, isso aqui ainda não sei, estou estudando e eu quero aprender. E nisso eu consegui a vaga, mesmo não tendo todos os requisitos. Até é algo legal falar isso para o pessoal, que às vezes o pessoal fica com medo, tem tantos requisitos, aplico ou não aplico. É melhor você arriscar, mas seja sincero na entrevista, fala, não sei e quero aprender, estou disposto. Eu acho que 90% das vagas não são claras no que tu vai exercer, saca? Tu vai lá, tu abre uma vaga, o cara te pede 20 requisitos ali, mas tu vai lá, tu conversa, tu vai fazer 2 coisas do que tá ali. Que eu acho que, talvez falando como dev, né, a gente sabe o que vai ser aplicado no dia a dia. Talvez o pessoal do RH, que é quem formaliza, monta as vagas, é que tem RHs que perpetuam isso copiando dos outros RHs, sabe? Aí vai passando pra frente aquela lista gigantesca, sabe? Deve ser por isso que o Vitor largou esse negócio de gestão de pessoas aí, cara. Mas na engenharia tu teve o que? C? O que tu teve de linguagem de programação quando tu fazia engenharia civil? Civil? Engenharia mecânica. Mecânica. Porque um amigo meu fazia engenharia mecânica também, não era civil, e eu acho que foi C que ele fez, né? Sim, foi C, linguagem C, né? C, né? E foi uma experiência não foi tão boa também, eu concordo para vocês, assim, que muita gente reclamava porque a programação que eu vi lá era basicamente no quadro, então era algoritmos, e não tinha tempo ali para você testar. Como é tempo integral, eu também não tinha tempo, eu chegava em casa às 7 horas, às vezes, tinha dia que chegava às 7h30, então você não tinha aquele tempo de chegar, sentar em casa e testar. Então, muitas das vezes, aquilo lá aconteceu que desestimulou muitas pessoas para irem para essa área, mas eu acabei me interessando. Mesmo assim, mesmo sendo difícil, eu falei, cara, isso daqui não tem jeito de ser tão difícil. Então, comecei a procurar na internet conteúdo, comecei a procurar outras áreas, até que eu entrei em outra faculdade e falei, agora faz mais sentido, não é tão complicado quanto estava parecendo ser. Então, sempre quando você tiver dificuldade, sempre quando tiver uma pessoa que está estudando alguma coisa, às vezes você está tomando uma abordagem, você está ali no método de ensino, você está recebendo um método de ensino que não é para você. Então, você pode muito bem procurar. E tem vários canais hoje. Às vezes você não aprende com tal pessoa, mas você consegue aprender com outro tipo de abordagem. Esse é o benefício que eu vejo do momento atual para quem está aprendendo. Exatamente isso que tu está falando, assim. Na nossa época, talvez a gente não tinha tantas formas de a pessoa explicar a mesma coisa até que a gente achasse uma forma que, sei lá, fizesse mais sentido pra gente. Hoje tem, né? Eu lembro na minha época, o Vitor falando isso, eu fiz técnico em processamento de dados, né? Sabe o que é processamento de dados, né? Deve ser herança lá do cartão perfurado, tá ligado? Era bem isso que o Vitor falou. Cara, a gente escrevia o programa no caderno. Quando eu comecei, eu já entrei, já sabia programação, já trabalhava. Mas a maioria das pessoas que estavam ali, elas estavam aprendendo com Portugal, sabe? Com aquelas pseudolinguagens e tal. Sim, então... C para tal, para X igual a tal, até tanto escreve. faça. Para X de tanto, até tanto faça, escreva, leia. E tinha uma coisa que era chamada de teste de bancada, que era tu montar uma tabela
com as variáveis, sabe? Com as Uhum. variáveis, aí tu botava várias coluninhas assim, e botava o nome da variável uma embaixo da outra, e cada coluninha representava um estado na memória. Então, cada vez que mudava, tu dava um X no anterior e mudava ali. Então, se tu estava fazendo uma soma recebe A mais B, aí tu ia lá e botava soma igual a 0. Aí embaixo, soma recebe soma mais 1. Aí tu ia lá e riscava o anterior e botava o valor, saca? Era bem, tipo, bem precário, rústico, sei lá como que a gente pode chamar isso. Então, a minha prova foi assim também. Eu recebi um looping e você tinha que ir lá fazer cada linha do looping e você ia escrevendo. Então, eu penso assim, muitas das vezes você tá olhando esse problema, você tá falando, não sou bom nisso aqui. Mas aquele problema, às vezes, é um problema irreal. Você nunca vai passar por uma situação daquela. Uhum. Igual, quantos de vocês, às vezes, já fizeram um algoritmo para fazer uma palavra, se ela é palíndromo? Uhum. Que é um Quase- palíndromo, cara? Então, acho que se ela é igual do Ah, verso pode para crer. frente. Então, todo mundo faz esse algoritmo. Mas se você for ver, muito difícil a gente usar isso no dia a dia. A gente Sim. não vai usar isso praticamente nunca. Mas isso eu acho que é igual antigamente eu sempre criticava, como toda criança, por que eu tenho que estudar essas equações de matemática no colégio, todas essas coisas que eu nunca vou usar. Uma vez eu vi uma explicação que me fez sentido, que na verdade é mais para você exercitar a sua mente. E um dia, quando você for ter um problema, você ter aquele método de raciocínio e tudo mais. E é o mesmo caso disso aí. Tu nunca vai usar, mas é uma forma de tu esticar um pouquinho o teu conhecimento e forçar um pouco o teu aprendizado. É entendeu? controverso. Quando tu fala assim, Controverso. um dia quando tu for usar, já justifica todo o outro lado, as Sim, outras sim, opiniões, sim, porque sim. a gente vai entrar num papo filosófico, cara, mas o tempo que tu tá estudando aquilo que tu nunca vai usar, de repente tu podia estar exercitando a tua mente com uma coisa que te interessa. Ou que faça mais sentido pra ti, né? Que faz, exatamente, que faz mais sentido pra ti, que tu vai usar. Então esse negócio... Que é o caso dos jogos, que até tu mesmo pode dar esse depoimento, que tu tá estudando. Eu acho que às vezes faz mais sentido que tu tá aprendendo ali de uma forma mais lúdica, estudando desenvolvimento de jogos, né? Sim, se tu tiver... Cara, tem aquele negócio que... Ó, o Vitor deu exemplo aqui. Quando ele aprendeu C, tenho certeza que a cadeira lá era alguma coisa de algoritmo e lógica de programação. Os caras estavam ensinando lógica de programação com C. Olha só a complexidade. Tu tá aprendendo uma linguagem, às vezes tu não sabe um outro idioma, já tem que aprender um outro idioma, né? Tem acho que é Scratch, que é aquele de montar bloquinhos, sim, cara, sim, sim. que tu vai montando o joguinho, fazendo o bonequinho se movimentar e fazendo as ações. É bem lógico, né? Eu acho Cara, que a Júlia, quando teve aqui, falou que começou com isso, não? a Júlia usou o App Inventor, mas App é bem Inventor, nessa tá. pegada. É bem nessa pegada. Então, lógico, lá atrás era bem diferente de hoje, não tô julgando. Tô sim, né? Já falar que não tô julgando, tô, né? Mas tem que entender o contexto também, outro momento e tal. Mas quando tu faz uma coisa que te atrai um pouco mais, cara, a coisa flui bem melhor, né? Mas tu sabe que eu vejo muito isso na gringa, a questão do ensino ser muito, tipo, baseado também em cima de por exemplo, Scratch, que a criança vai lá, ela monta um joguinho, mas é totalmente lógico o negócio, ela não vai escrever código nenhum. Claro, mas o que tá acontecendo no início? Ela tá exercitando a lógica dela, né? Uhum. E isso eu acho um negócio muito legal. Até voltando um pouco nesse assunto assim, vou usar, não vou usar. Eu acho que sempre tem situações e situações, sabe? Que nem fugindo um pouco da área de tecnologia, né? Minha irmã ia para fazer o vestibular da UFSC, né? E para fazer medicina. Ela não foi bem no vestibular porque matemática e física. Aí acaba entrando um pouco, poxa, aonde que ela vai aplicar isso dentro da, né? Talvez deva ter, pra pessoa ter uma base, porque o Pra ter mínimo, uma base. mas Só tinha que ter um peso diferente pra Exatamente. aquilo que ela tá fazendo. Exatamente. Então acho que isso vem um pouco desde a nossa escola, sabe? Eu acho que agora tá começando a entrar um pouco nessa parte de, eu não lembro o nome, que é o ensino médio com técnico, né? É o ensino médio concomitante, né? Tu faz um só e junta... Na verdade é um migué, né? Tu faz um meio curso técnico com um meio mas ele ensino acaba médio. te direcionando um Mas pouco isso é uma ideia mais, antiga, né? Porque na tua época já tinha, não tinha isso? Tinha, depois não tinha Depois não mais, tinha depois mais, tinha né? de novo, né? Agora não tem mais. Por exemplo, o pessoal do Senai que faz estágio aqui, eles fazem 2 cursos. O ensino médio à noite e o Senai de tarde. Mas é que nem, por exemplo, na escola dos Estados Unidos, né? Tem muitas matérias que pra gente é obrigatório, que lá é opcional, né? Tu faz como Se não me engano, o inglês é opcional, não tem? Eu vi que era uma matéria dessas bem tradicional lá, que era eu não lembro se era inglês. Ou eu era... não lembro agora quais que são.
Até o formato da faculdade é diferente, né? Total. Ou era tipo assim, até X série em inglês era obrigatório, depois não era. Tem alguma coisa assim lá, sabe? Aí você precisa fazer algumas, né, pra complementar a nota, né, mas tu escolhe o que tu quer fazer, sabe? Mas esse é um tema complexo, né? Porque assim, só aprender o que vai precisar, mas também quando tu é criança, tu não sabe o que tu vai precisar, né? Aí que também é o seguinte, né? Aí tem a diferença do que tu vai precisar e do que tu gosta, né? Porque acho que se tu pergunta pra criança, na verdade, ela quer aprender o que ela gosta, não o que ela vai precisar de fato. Né? Mas aqui todos nós temos um pouquinho disso, né? Sim. Isso se chama nerd. Eu acho que, queira ou não, tu já vai modelando um pouco desde criança, né, pra onde tu vai seguir. Eu, desde que eu me conheço, sei lá, com 2 anos, eu jogava videogame, jogo até hoje, eu acho que, e foi o meu pontapé inicial pra começar na programação, né, então acho que tu acaba sendo, claro que no meio do processo pode mudar, por exemplo, a minha irmã também, cara, desde pequenininha ela sempre quis ser médica, e ela tá fazendo faculdade pra isso, então eu acho que lá no início a gente acaba tendo um direcional, pelo menos, né. Tá, Vitor, e aí engrenou no primeiro trampo, mas aí tu se identificou com isso, ou porque tu falasse ali que era tipo um plano B, né? Mas tu se identificou de fato ou foi só porque o mercado te atraiu pra lá? Então, na verdade, o meu plano B eu gostei tanto que acabou virando, eu sempre falo isso, que acabou virando meu plano A, que era algo que eu não esperava, que ia gostar tanto, e eu falei, me identifiquei com essa área, então eu acredito que me encontrei como profissional, não me vejo fazendo outra coisa hoje, e continuo aí programando até hoje. Aquelas ressalvas de JavaScript que eu não tinha, eu consegui aprender, fui estudando por fora, estudando à noite e sempre correndo atrás, sempre aceitando os desafios, que é assim que você melhora, né? Uma coisa que o Vitor demonstrou assim nessa breve história que ele colocou e que eu acho que é uma característica fundamental para um desenvolvedor é a curiosidade, né? Cara, daí eu vi aquele negócio ali, daí eu fui pesquisar, entrei na internet, pesquisei não sei o que. Daí comecei a faculdade, daí fiz uma matéria lá, daí não tava me agradando toda a faculdade, aí vi aquele negócio, fui lá, pesquisei na internet. E a curiosidade é tudo, né, cara? Um bom desenvolvedor, cara, tá sempre pesquisando, sempre procurando alternativas. Aí ele tá estudando coisas que ele gosta, mas que ele nem sabe que vai usar, mas que talvez um dia use, né? Porque aí a curiosidade já é o fato de te saciar com descobertas novas, já é o que te agrada, né, no caso, né? Cada vez mais a gente fala sobre isso, a gente já teve outras discussões sobre o quanto a curiosidade é importante para qualquer desenvolvedor, né, cara? Eu também só queria fazer um negócio, né, um adendo aqui, que tudo isso são nossas opiniões, né, a gente não tá escrevendo nada em pedra, nada do que a gente tá falando é 100%... Talvez a gente seja até um pouco incisivo e cagador de regras. Exato. Cara, mas eu vou te falar também, o mundo tá meio chato, deixa, é nossa opinião, a gente quer dar, se tiver errado, tá errado, depois eu vou corrigir também. E essa questão da aprendizado ali, eu também não cheguei a conclusão nenhuma, tá? Porque assim, cara, quando tu é criança, tu não sabe se tu gosta, sabe que tu gosta, mas tu não sabe se tu vai usar ou não. Mas aí, depois eu falei que, de repente tu tem que aprender aquilo que tu gosta. É complexo, cara. É complexo. E o mundo é complexo, por isso que... vai muito mais além do que a gente tá falando aqui, né? E aí o front-end foi onde tu entrou, mas tu permaneceu porque tu gosta, ou tu já teve interesse por back-end, ainda tá no teu roadmap? Eu vou responder essa pelo Vitor. Pode responder. O Vitor, ele tem interesse pelo back-end, mas ninguém ainda quis sentar com ele e mostrar o caminho das pedras. E eu digo mais, cara. A hora que ele começar a mexer com back-end... Vai acabar sendo a culpa minha logo. A hora que o Vitor começar a mexer com back-end, ele vai largar o front fácil. Então, vai se apaixonar. E eu já tenho mexido. Eu tenho mexido com o Node ali, já tenho mexido com o ORMs, né, que a gente usa para mexer com banco de dados. Eu tenho mexido ali para tentar trazer também para o nosso âmbito, que é o Vertex.io. Então, sempre tenho estudado algumas tecnologias. Vendo ali, hoje tem frameworks que já tem um pouco de back-end, né? Tem ali o Next, que você consegue fazer um mini back-end, tem um Gatsby. Então, eu já tenho olhado um pouco mais pro Express, mas não sendo uma modinha, né? Também. Tiago, hoje eu falei uma parada polêmica. Eu quero a opinião de vocês agora que tu falou do Next e tudo mais. Função Lambda. Tu considera um cara, um desenvolvedor back-end, porque ele fez uma função Lambda? Cara, tudo que não tá rodando no browser ou em algum aplicativo desktop que faz comunicação com um servidor, que tá rodando num servidor... Mas aí tu tá indo no Technicase, mas assim, falar a verdade. Então, tu acha que o cara Agora, se é pra eu julgar a pessoa, então seja mais específico, aí fica mais fácil. Então, se for pra julgar... Vamos mais fundo aqui. Master Data, o cara fez o Master Data ali, o cara é back-end, o cara modelou
Cara, Master Data. sabe o que que é? Assim, hoje em dia, a maioria Eu dos acho que são professores... só rótulos, pô. Não, sim. Eu mas acho que, ó, a no polêmica fundo é não legal, existe- gera audiência, pô. Não existe back, não existe back, não existe front, não existe full stack, existe só o mero programador. Matrix. Aí as outras coisas elas vieram ao longo do tempo pra valorizar isso. Eu vou ser polêmico. Eu acho o seguinte, eu acho que, assim, quando você é um programador front-end, Ó, cuidado pra não ser cancelado. E Não quando vou, o cara não vou. fica querendo a aprovação dos outros e eu não tô fala querendo você aprovação. polêmico, Eu não tô querendo aprovação, eu tô sendo até, tipo, desquerendo aprovação. Porque eu acho assim, hoje em dia, você não tem como trabalhar totalmente isolado, você vai dar aquele passinho do outro lado do muro, assim como o próprio cara do back-end às vezes tem que dar aquele passinho lá no front. Acontece que a maioria das aplicações agora são serverless. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma lambdazinha que vai rodar lá dentro do ambiente de servidor para de repente fazer um middleware, fazer um proxyzinho e tudo mais. E o caso do Master Data, o que ele é? Ele é um banco de dados as a service. Então, assim, basicamente tu só usa, tu consome como cliente o Master Data. Assim como eu que desenvolvo back-end, não é porque eu estou fazendo um SQL que eu sou um DBA. o Master Data ele tá mais pro DBA. Entendeu? Então, tipo assim, eu não acho que, tipo, só porque tu fez uma função lambda, e não é aqui de merecimento nenhum, mas eu tô falando que existe mais. Se as pessoas acham que aquilo ali é o back-end, eu quero dizer para elas que existem muito mais para você ir a fundo. É só isso que eu tô dizendo. Mas entendeu? às vezes o cara não vai a fundo também porque ele só teve Ele aquela não tarefa ali, cara. Não, é que assim, ó, cara, desenvolvedor é desenvolvedor. Tem gente que tem mais afinidade, na minha opinião, tem mais afinidade com front, gosta mais de fazer de front, é mais eficiente fazendo front, legal? Cara, deixa o cara focado. Tem gente que é ao contrário, que tem mais dificuldade de fazer o front e gosta mais de mexer com o back, deixa o cara lá. Mas dizer que o cara não pode estar front-end em algum momento só porque ele se dá melhor com o back, acho que não pode. É porque, tipo assim, às vezes as pessoas acham Tá querendo rotular, cara. que são desenvolvedor, por exemplo, tipo back-end, porque estão tendo acesso a esses tipos de desenvolvimento. E aí eu sempre digo, calma lá, tem muito mais para você dizer que você é um desenvolvedor back-end, entendeu? E talvez na nossa época, que nem existia back-end ou front-end, mas uma época depois, umas 2 gerações pra frente que... Os caras de sistema operacional e banco de dados falavam exatamente isso pra gente, tipo assim, né? Você se acha um DBA porque fazia um faz SQL. uma quest no banco, é isso aí. Cara, mas aí deixa o cara ser chato. Não, agora essa nova fase do podcast eu quero ser politicamente incorreto. Agora eu quero gerar polêmica. Ser cancelado, tem que né? ter cuidado com os rótulos também, né? Muita gente... PHP não presta. Hoje em dia tem o estagiário full stack, né? Que Olha, não viu? existe. Ele é polêmico. Polêmico. Levanta essa agora, tem que fala. cuidar com os rótulos, mas tem estagiário full stack. Conte-me mais sobre isso. Então, muitas das vezes a pessoa faz um curso ali, talvez a pessoa tá tão empolgada que ela já coloca full stack. Então, quando você coloca algo ali, vou colocar no LinkedIn um título, às vezes você está pegando uma responsabilidade e está gerando uma perspectiva em cima de você que talvez você não vai conseguir atender. Aí você acaba se frustrando, porque vai parecer que você não sabe, às vezes vão te passar uma tarefa acima do que você sabe, porque justamente pelo seu rótulo, que você colocou ali que você é um full stack, ou seja, que você consegue resolver tanto o problema do front quanto o back. Eu acho que é isso que o Fernando quis dizer. Não, mas ele explicou de uma forma melhor, que é exatamente esse era o meu problema. Não é porque o cara não pode, é porque assim, calma, se você tá dizendo que é full stack porque você fez isso, você tá trazendo pra si uma carga, aí é o que tu falou agora, que talvez tu não vai aguentar, então não é só isso, saca? Tipo... Entendi. Você tá falando do cara que ainda não tem capacidade de ser, mas se diz ser. Porque teve acesso a essas pequenas coisinhas, sabe? Como, tipo, acessar um banco as a service ou fazer uma lambda function, entendeu? Eu acho que hoje a gente acabou se dividindo em muitos setores, muitas funções, sabe? Então, acaba sendo que, por exemplo, eu sou um dev front-end, eu vou lá, faço uma lambda function, legal, show de bola. Não quer dizer que eu trabalho como back-end, mas... Vamos supor que eu vou lá, pego, entrando aqui no ambiente de VTEX, vou lá, faço um aplicativo back-end, onde é que eu vou pegar o COA, vou fazer rotas, vou construir, vou devolver uma chamada em GraphQL, enfim. Aí eu acho que já começa a se intitular back-end. Eu sei que back-end tem um universo muito grande atrás, né? Eu trabalhei muitos anos com PHP também, 3. Também já foi feliz. Hã? Também já foi feliz. Então. Cara, sabe que eu gostava bastante de PHP? Cara. 3? Mas... Tu gostava do 3? Não, trabalhei 3 anos. Trabalhou 3 anos. E eu gostava bastante de PHP. Só que, quando eu comecei a me aprofundar mais com JavaScript, me pegou mais. Saca? Tu tá dizendo que JavaScript é mais legal que PHP?
Na minha percepção, sim. Não, Hoje em PHP dia, não sim. tem problema de arredondamento, mas tudo bem. Eu acho que talvez a gente deva tratar essa questão do rótulo de back-end, front-end, full stack, não como uma característica, um adjetivo, uma qualidade da pessoa, mas talvez um estado. Talvez a pessoa está front-end hoje, talvez ela esteja back-end no outro dia, talvez ela esteja full stack. Então, não é uma capacidade que ela tem de ser ou não. É quando ela está aplicando isso, ela está no estado de full stack, de back-end, de front-end. É um chapéuzinho que o cara tá naquele momento. Naquele momento. Até porque, às vezes, vamos colocar num contexto real, assim, tentar dar um exemplo real. A empresa contrata um desenvolvedor full stack. Mas, cara, o cara é muito bom fazendo back-end, mas de front ele ainda usa tabelas para montar layout. Não faz sentido... Tá descrevendo o Lennon? Não faz sentido forçar o cara a fazer a coisa errada ali. Cara, a gente tem um cara aqui que é bom de front-end e um cara que é bom de back-end. Então fica na tua ali fazendo back-end e o outro faz front-end, é isso. Ah, mas eu fui contratado como full stack. Beleza, mas hoje tu está back-end. Ponto, não tem problema. Acho que não tem, sabe? Cada um vai fazer aquilo que se sente melhor e o que exerce melhor. Eu acho que, até estendendo um pouquinho o que tu tá falando, se tu tiver uma carreira muito longa como programador, como foi o meu caso, é exatamente isso que vai acontecer. Vai ter horas que tu vai estar mais num, horas que tu vai estar mais no outro, tem necessidade de projeto que, pô, cara, tu tem que realmente fazer tudo. Eu acho que é muito isso mesmo. Se tiver na nossa fase da vida, tu não tá nem mais afim de programar, tu só tá afim de dar palpite no código dos outros. Essa é a parte mais legal. Aí tu é palpiteiro. Full palpiteiro, né? E o que eu vi em outro podcast também foi muito sobre isso. O full stack, hoje em dia, dificilmente ele vai chegar numa empresa e vai fazer o sistema todo. Geralmente, o full stack vai ser o cara que você pode tanto flexibilizar ele para trabalhar no front, quanto daqui a um ano você pode flexibilizar ele para trabalhar no back. Então, dificilmente alguém hoje vai chegar na empresa e vai fazer o sistema todo do zero. E fazer mais uma polêmicazinha. Back-end hoje não é só um construtor de API? Cara, em alguns casos, eu não vou dizer que não. Tem algumas aplicações que eu tô fazendo uma aplicação ali agora, tipo, que basicamente que eu faço um monte de API gerada por um framework que automatiza muito. Então, sabe? Tipo, vamos lá. Lá vem. Polêmica. Esse negócio de API já existe há muito tempo. Né? Sopa. Não vou nem entrar assim no técnico, mas a questão de ter os métodos básicos de CRUD ali para salvar no banco, essas coisas todas. Na verdade sempre foi, né? Aí inventaram uma palavra. Aí lá atrás existiam geradores de código. Eu mesmo fiz um chamado PHP Generator que eu mostrei para eles. Eu fiz um sistema muito baseado nisso. Um sistema bem grande até. Só que ele gerava o básico. Toda regra de negócio ela tem que ser escrita na mão, né? A parte de repetição, que é o que se chama de scaffold hoje em dia, ou há pouco tempo aí, né? Ruby on Rails e Python, Django e tudo mais, tu vai lá, acho que Laravel também, tu gera lá tudo a partir disso, não é, cara? Regra de negócio é regra de negócio. Tu vai ter que escrever na mão. Então, se tu quiser só fazer uma API de persistência de dados, de fato, cara, tu não precisa ter conhecimento nenhum. Tu pega qualquer gerador de qualquer coisa e vai sair automático. Agora, se tu quiser colocar... Ali não tem nenhuma inteligência. Mas se tu quiser colocar alguma inteligência, aí tu precisa de um back-end foda, entendeu? É só assim, eu acho que só pra não... tu perguntou assim, se boa parte Não boa fica ofendido, parte... pô. Não, mas boa parte e aí depende o seguinte, muitas vezes, quando tá falando sobre um app mobile, por exemplo, boa parte dessa regra do negócio tá no front, tá no mobile. Aí mesmo que o back vira só API. Tanto é que existiam serviços como o Parse, que depois foi comprado pelo Facebook, que era só isso. Gerar um monte de endpoint, que é um CRUD, que vai persistir lá no back-end. E aí o front, dentro do mobile, que é compilado, faz mais sentido também tu botar a tua regra ali, aí vira isso, tá ligado? Alguns é como o Thiago falou, realmente tem a regra. Enquanto tu tem vários fronts, tipo, tu falou agora do mobile, eu lembrei do BFF, do Back-end for... Best Friend Facebook. Não, pô. Back-end for Front-end, que é um padrão de projeto que foi criado ali para pegar a API e gerar uma nova API para os diversos front-ends, né? Então ele gerava uma API num formato para web, gerava uma API num formato para mobile, aí tu poderia resolver de outras maneiras, com o GraphQL, por exemplo, mas para o mobile tu não precisava mandar todos os dados, aí tu reduzia nesse cara ali que era um middleware, praticamente, que sabia quem é que estava na ponta. Não sei se isso é usado ainda ou não sei se faz sentido, mas
aí já tem 2 camadas no back-end, né? Então... Mas e daí, até pra gente talvez fechar esse assunto, né? Beleza, tem o cara que vai fazer o back-end, vai fazer toda a regra de negócio, tem o cara que vai só construir API. Não daria pra classificar esse cara como um API-zero? Um API maker, tá ligado? Que é o cara que não sabe escrever back-end, mas só sabe fazer... É que hoje não precisa mais ter esse cara, né? Hoje com um comando tu faz tudo o que tu tá falando. Que faz, né? Dependendo aliás, talvez nem com um comando, é só o fato de tu ter instalado o framework, tu já tem disponível, né? Da mesma forma como... o cara de back-end, o que ele faz? Ele usa isso para automatizar o serviço repetitivo para sobrar tempo para fazer o que o Thiago falou, que é aquelas regrinhas que... É igual o sistema que eu tô fazendo. O que acontece? 80% são só APIs. Aí tem um 20% ali que aí sim, são uns endpoints que moram toda a regra de negócio da aplicação. Os outros são cadastros básicos, então todas aquelas entidades, cliente, projeto, isso tudo é só CRUD. E aí essa parte de CRUD já era. Essa é comandinho, como o Thiago falou, 80% é isso. Aí tem aquele 20% que aí tu realmente vai ter que botar a mão na massa. Mas daí... esse sistema que o Fernando tá fazendo, ele tá falando que vai botar a mão na massa e tava criticando o PHP, mas na verdade ele tá olhando lá no repositório todo o código em PHP pra fazer igualzinho no Python. Só nostalgia, só olho pra dizer, PHP, sabe? Mas e daí esse cara que roda o comandinho ali, sabe fazer API, ele pode se considerar full stack? Só porque ele fez uma API? Cara, ele pode se considerar que naquele momento, naquele projeto, ele estava full stack. Segundo o Thiago, por 2 horas no dia ele foi. Exatamente. Por 2 horas naquele dia ele estava full stack. Não sei, cara, é porque assim, não é ele é ou deixa de ser, ele está. Ele é um programador que está full stack. Do lado do servidor back-end. Aí eu vou te fazer uma pergunta, eu vou começar perguntando pro Vitor, mas já para levantar para todo mundo. O que vocês acham sobre essa questão de automatização dos trabalhos? A gente está falando de back-end, de automatizar, por exemplo, a criação de APIs. Mas não sei se você já chegou a ver, tem algumas coisas agora para front também. O cara ele desenha tipo o front em ferramentas como essas Figma e FrameX e tudo mais. E dali ele já gera os componentes em React. Já viu, não? Já vi. Eu acho que futuramente esse daí vai ser o caminho. Vai ser tudo automatizado. E quem procurar ficar mais, se aprofundar nos conceitos, se aprofundar ali como resolver, vai conseguir ter um destaque maior. Essa automatização vai acontecer, eu acredito que vai acontecer, vai trazer mais gente para o mercado de trabalho, porque vai se tornar algo fácil. Mais acessível, né? É isso, vai se tornar algo mais tranquilo de se aprender, mas quando pintar os problemas, quem vai ter que resolver é aquele cara que tem mais sede por conhecimento, aquele cara que vai mais a fundo, que pesquisa. Então, não vejo isso como um problema, porque todo mundo fala, a plataforma low-code vai tirar meu trabalho, a VTech é uma plataforma low-code e está movimentando vários desenvolvedores. E quem quer se especializar vai o quê? Vai fazer app ali, vai fazer uma solução mais customizada. Então sempre vai ter esse cara que vai querer trabalhar mais ali no comando de linha, né? E vai ter mais aquele cara que vai procurar se aprofundar mais. O que tu acha que é automatização de front, essas coisas assim? Cara, eu sou um pouco mais cético que o Vitor, porque a tecnologia ela evolui muito rápido. E a qualidade que essas ferramentas proporcionam, elas geralmente são duvidosas. A gente nunca viu uma ferramenta que gera um código tão bom quanto um desenvolvedor pode gerar. Lembra do Dreamweaver? Mas são casos e casos. Às vezes a coisa é tão simples que tu pode ali resolver teu problema, tu não precisa de performance. Então, cara, vale automatizar. Né? Então não dá para dizer assim, que não serve, não presta, não deveria ser usado. Não, cara, de repente vão ter momentos que faz sentido usar, né? Tem algumas coisas que vocês falaram do Figma, acho que talvez não usar tudo que tá lá, mas usar alguns recursos, tipo pegar as cores do CSS lá, cara, bem mais fácil do que o cara ter um Photoshop, ficar lá com um conta-gotas, vendo qual é a cor do negócio, ou fazer o designer gerar uma paleta de cores especificada num documento, que se um dia mudar, o cara não vai atualizar o documento, só vai gerar problema. Então, vai ali, pega tudo prontinho, né? Então, acho que tudo é válido desde que resolva um problema de forma eficiente. Tens opinião sobre a automatização? Cara, eu concordo, na verdade, tanto com o Vitor quanto com o Thiago. Eu acho que... Em cima do muro, hein? Na verdade, ele concordou com o Vitor, mas não quis me contrariar, tô sabendo. Não, eu concordo nessa parte, assim, de que eu acho que... eu sou um pouco mais pé no chão também. Eu acho que pode chegar um ponto que vai ser legal, assim, que vai gerar códigos legais, assim. Mas, claro, sempre vai ter questão de regra de negócio.
A minha única preocupação acaba sendo assim, se essa parte não vai ficar talvez como é que eu posso explicar? Talvez não vai ser designada, por exemplo, o próprio designer gerar isso e a gente ir lá só aplicar uma regra de negócio, ou talvez vai se criar tipo um outro caminho, saca? Tem o UX, o UI design, ele vai ter o componente design. Exatamente. Então, tipo... Cara, eu sou da opinião que tu pode ser o que tu quiser, pô. Vocês não entenderam ainda. O cara, ele pode estar UX naquele dia, ele pode estar... Não, mas é que eu digo assim, tipo, pode estar aquele dia, beleza, mas eu vejo um problema na questão, que nem o Vitor falou um pouco mais cedo, que é de contratação, saca? Eu ir lá, tipo, eu só sei gerar os meus componentes em React, faço funcionar, aí beleza, me candidato, sou aprovado, entro lá e não dou conta de fazer uma regra de negócio. Mas aí é que tem o contexto, né? É por isso que pode ser que contrata-se um cara para fazer tudo, ou contrata-se vários caras para fazer só aquilo, que é 80%, vamos pegar o exemplo ali do sistema, 80% pode ser gerado automatizado e 20% precisa de alguém aplicando inteligência, não alguém com inteligência, mas alguém aplicando inteligência. Já sei, a gente pega o Figma ali pra gerar os components e depois pega o Copilot do GitHub pra gerar a regra de negócio. Isso aí. Eu acho que é o mesmo que a gente falou, a minha opinião agora vou concordar com vocês todos, eu vou ficar em cima do muro. Nem tanto ao céu, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho o seguinte, vai ser mais ou menos, pra mim hoje, como é no back-end. 80% do serviço talvez dê para automatizar, tipo criação de paleta de cores, componente mais básico como botões, de repente, já esporte. Mas sempre tem aquele 20% que necessita de atenção, de feeling, de refinamento e tudo mais. O que eu realmente acho que vai morrer não é só questão de componentização, né? Mas eu acho que futuramente o que vai acabar morrendo vai ser HTML e CSS, saca? Eu acho que vai chegar a um ponto que... É que eu acho que morrendo é uma palavra forte. Eu acho que tu diz que é igual tipo assembly. Você não vai programar em assembly. Você usa algo acima que programa em assembly, hoje no caso. Já né? pode ter isso, né? Ou C. Vai ficar muito por debaixo dos panos, né? Isso, tipo, tu não vai tocar mais tanto nisso, sabe? Hoje já tem muita gente que faz, já tem os pré-processadores ali que já são algo nesse sentido, né? Eles se colocam... O processador é legal pra caramba de escrever CSS. Não, beleza, mas não que necessariamente eles sejam o que tu tá falando, mas eles são com um conceito parecido, sim. Né? Tu pode escrever aquele negócio, cara, que eu sempre esqueço o nome, que tu vai escrever um HTML aí, tu bota, sei lá, H1. Markdown. Não. Eu acho que é Emmet. Tipo bug. Ah, não, tá. Ah, sim. Mas tu pode... É com Emmet. Emmet, né? Tu digita H1 ponto nome da classe. Ele gera, tipo, todo o HTML. Isso aí já é alguma coisa parecida. Se eu entendi alguma coisa parecida com isso que tu tá falando. O JSX já é uma camada em cima do HTML, e se tu usar style de component, você nem bota a mão no CSS, né? Então já traz uma camada acima ali, né? Na verdade, eu acho que no final, tipo, a gente vai sempre acabar usando... ou algum negócio que é gerado, ou a gente vai pegar um design system, tá ligado? Aplicar. Eu acho que a gente vai futuramente mexer muito pouco com HTML e CSS. Sabe o que eu penso da nossa área, cara? As coisas, elas mudam muito rápido. E as pessoas, elas estão sempre querendo prever o futuro. E estão sempre batendo com a cara na porta. Exato. É difícil quem prevê e consegue ter uma produtividade em cima disso. Legal, tu pode tentar prever por curiosidade, querer aprender ou até querer desenvolver uma coisa nova. Isso é uma coisa, isso aí é mais da área de pesquisa e desenvolvimento. Agora, quando tu tá aplicando isso no mundo real, cara, se foca naquilo que já existe, em ser bom naquilo que já existe, em se atualizar naquilo que já existe. Porque aquilo que já existe ali, cara, tá mudando, tá se renovando, tá melhorando o tempo todo. Então, cara, não pensa 2, 3 gerações de tecnologia pra frente, porque, cara, vai chegar essa hora. Mas quando chegar essa hora, vai ter alguma coisa mais concreta pra te pensar. E não ficar tentando adivinhar o que vai ser lá na frente, tá ligado? Sim. Talvez eu seja um velho cético e chato, beleza? Mas... Não, mas eu concordo. Futuro da Vetex. E aí, o que vem de tecnologia? O que tu acha? O que tu tá ali deslumbrando? O que tu quer fazer? Então, tem o Vetex.io, acredito que ele vai crescer mais, ele vai te dar mais possibilidades, a gente está nessa expectativa. Mas agora está surgindo também a Jamstack, que é mais uma opção, usando um framework grande, que é o Gatsby. E já tem, acho que a Vetex já tem alguns pronunciamentos que ela vai colocar o Next. E eu acho que o Next já é um framework que está sendo bem utilizado no mercado. Ele já é um framework estável e grande parte da comunidade do React já conhece ele. E eu acredito que
essa parte de renderizar estaticamente, renderizar às vezes no servidor, isso daí vai se tornar um padrão para o front-end. E o front-end com esses frameworks vai ter cada vez mais autonomia. Porque antigamente teve o papo do back-end aí, que para você fazer qualquer rota ali, às vezes para resolver um problema, você tem que passar isso aqui para você mandar uma key, um token de autenticação, para você fazer uma request. Antigamente você teria que fazer isso no AWS, você teria que pedir alguém para fazer um back-end para fazer isso. Hoje em dia você consegue com um framework que é mais voltado para o front-end, que seria o Next, né? Ele é mais voltado, só que te dá Ele é mais amigável, né, ao front-end, assim, né? Eu acho que fisicamente é um back-end, mas logicamente ele está mais próximo do front-end. Acho que é isso que o Vitor está querendo dizer, né? É uma camada de back-end, de fato ele fisicamente é um back-end, está rodando lá no servidor, mas em termos de estrutura de projeto está quase dentro do front, né? Mas sabe um negócio que eu tava vendo esses tempos, acaba impactando com o Next também, né? Que o React ele ainda tá como o top, né, dos frameworks ali de JavaScript e tudo, mas ele tá começando a decair na procura. Eu acho. Saiu uma pesquisa sobre isso. É que tem muita coisa agora, frameworks derivado dele, né? Como aquele do Spotify, como é que é o nome agora que... Não sei. Mas sabe qual que eu tô me referindo, né? Um que foi lançado quando... Ele não é um framework derivado, ele Oxygen? é uma parte... Não. Oxigênio? Não. Quando o Hydrogen. Quando o Leonardo esteve aqui, a gente comentou sobre isso. Mas aí é o Shopify, do Shopify. Né? Eu falei o quê? Spotify. Desculpa. do Shopify. Mas e são frameworks baseados em cima do React. Pô, mas eu tenho agora uma polêmica bonita pra vocês que são front-ends. Aliás, que vocês estão front-ends. Estão. Pegadinho. Vocês estão querendo aí empurrar, bucha que não sei o que, mistura back-end, front-end, mas o back já é front, não sei o que. Mas e o React sendo interpretado no servidor e já descer como tag de HTML no primeiro momento ali pelo Gatsby. O Server-Side Components. Server Components, na verdade. Components. Já o nome já meio que define que React também é back-end, né? Na verdade, ele tá querendo já entregar o básico do que esses frameworks tipo Next e Gatsby entregam. Né? Não vem defender, eu não tô perguntando o que ele tá querendo, eu quero saber se tu acha que ele é back-end ou front-end. Isso é uma pergunta legal. Ou vai ficar em cima do muro de novo. Eu acho que ele está em alguns momentos back-end e em alguns momentos ele está front-end. Isso é um negócio legal que eu nunca parei pra pensar, cara. Pô. Então agora tu programa em React, tu é um agora então todo mundo é full stack, cara. Todo mundo está full stack. É full stack, aí vai. Tecnologias que dominam. React. Só tem React lá. Mas concorda que faz sentido a provocação? Eu concordo, tá ficando confusa essa história. Tá ficando confusa. Porque a gente quer rotular tudo. É só a gente aceitar que é do jeito que é e estar naquele Vamos momento voltar jeito, todos cara. a se chamar de programadores. E não tem mais divisão. Desenvolvedor e acabou. Aí já começou. Um fala desenvolvedor, outro fala programador, outro fala... Mas o cara que assistia vídeo no notebook lá já em 1930 já estava à frente do seu tempo. Esses dias eu e o Thiago a gente tava falando sobre isso, né? Como antigamente se falava programadores, hoje em dia a gente fala dev, né? Aí foi developer, né? Developer, os caras falavam, né? Esse. Developer. Teve web designer também. O web designer é outra classe, Webmaster. Webmaster, sim. Não, mas web designer também. Web designer. É? O curso que eu fiz em 2009 foi de web design e eu aprendi HTML, aprendi Dreamweaver. Era o da... o que eles era chamam da Macromedia. Tanto que Fireworks não. As primeiras Flash, Fireworks, Dreamweaver tanto que as primeiras vezes que eu ouvi esse termo, tipo assim, os caras falavam comigo, eu falava, mas cara, eu nem faço layout, tá ligado? Eu só programo. Então. Cara, eu acho que é uma provocação interessante, assim, e esses frameworks estão começando a ficar dos dois lados das coisas. Eu acho que eu ia dizer que a gente nunca teve isso, mas eu acho que já, né? Aí eu digo mais, né? Aí tu passou anos separando tudo em camadas e agora tu tá jogando tudo no mesmo saco de novo. Uma curiosidade, por exemplo, o React tem essa parte aí e os outros frameworks, tipo, sei lá, Svelte, Vue, tem isso? Eles eu têm não sei. os complementos pra isso. É porque, na verdade, isso começou com esses frameworks à parte, como o Next, como foi o caso do Gatsby, tem o Nust lá também pra Vue e tudo mais. Aí o que acontece? Os frameworks, como o caso do React, começam a incorporar coisinhas também dentro já para entregar, como eles gostam de falar em inglês lá, com as baterias inclusas, né? Ou seja, com tudo já ali dentro, né? O que um tem,
os outros não É, têm. normal, consequentemente. É igual vai, a gente né? brinca, fala, mas assim, se tu for pegar Django, Laravel, todos eles já são muito equilibrados no que tem de recurso. É difícil tu ter, nesse tem um recurso que nenhum outro tem, sabe? Eu acho que volta a questão assim do que tu se sente mais Django tem bem mais confortável coisas. programando, saca? Django tem bem mais coisas. Então é difícil ter esse desequilíbrio, entendeu? Mas é como o Thiago falou, se um tem, acabou que o outro vai implementar. Dificilmente. Agora eu vou jogar a polêmica pro Cara, Thiago. tá todo mundo polêmico hoje, ó, pra mim. E o Full Cycle? O programador Full Cycle. Ontem eu vi, cara, eu ainda sou do tempo do Facebook, né? Então eu tô em vários grupos de desenvolvedores e, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que usa. O cara perguntando assim, todo desenvolvedor deve saber fazer deploy no servidor? Eu fiquei pensando, cara, tem, né? Ou não? Acho que tem, cara. O full básico cycle pra tem. mim é a mesma coisa, em algum momento tu vai estar. É que Por hoje exemplo, tá tudo vamos supor automatizado. que a gente saca? determine que o Fernando é o DevOps aqui da Vend. E que ele que vai fazer deploy em produção sempre. É, Full Cycle. Beleza? Aí tu é o desenvolvedor full stack. Aí o Fernando em algum momento não vai estar aqui na Vend. Tu tem acesso lá para fazer um deploy e é uma coisa urgente. Naquele momento tu vai estar ali no papel também de DevOps. Mas é que Entendeu? eu acho. Então tu vai ser um full cycle naquele momento. Então, mas eu acredito que o DevOps hoje ganhou tanta responsabilidade, tá tão complexo, tem tanta coisa que você tem que fazer, que acabou se tornando uma nova área. Então, mas talvez isso aí esse também é cara desvirtuado. não seja capacitado para fazer um deploy. Ó, mas Não, olha mas só, eu já acho. A gente tá falando do papel ou da capacidade? Foi aquilo que eu falei lá no começo, não é a característica. deixa eu puxar saco do patrão. Tem um livro, Não, que pô, é o faz primeiro isso. livro que fala sobre DevOps, que foi feito lá pelo pessoal do Google, que foi eles que cunharam esse termo de DevOps, tem um livro lá conhecido. Se tu lê o livro, no livro a profissão de DevOps não é fixa. Eles pegam o cara e eles transitam. Um cara, em uma época, ele está trabalhando no back-end, aí numa outra época ele está mais focado nessa parte de DevOps. Então, se tu pegar lá esse livro, ele fala disso, que é importante também, até para tu ter esse conhecimento amplo. Se tu ficar só ali no deploy, tu vai perder esse contato com o desenvolvimento da aplicação e não vai ter essa profundidade no conhecimento dela. Então, eles transitam os devs, entendeu? Ele não é um cara que sabe tudo de ponta a ponta, entendeu? Eu posso estar errado, mas eu imagino que o DevOps ele surgiu a partir do momento que a gente começou a ter os serviços os serviços na nuvem e tu não precisava mais de um administrador de um sistema, de um administrador de sistemas lá para fazer deploy, para montar o servidor, para administrar o servidor. Então, esse papel desse cara, ele foi substituído por um dev um pouco mais especializado que consegue fazer o trabalho de desenvolvedor e também fazer essa parte de publicação e de deploy do projeto. Então, tu não precisa mais do administrador. A partir do momento que tu pega e diz que o deploy vai fazer o trabalho lá do administrador, só mudou o nome da função. Se tu mantém separado. Para mim, o DevOps é um dev que também faz esse trabalho. Então, assim, o que eles falam na teoria... E aí tem toda a parte de desenvolvimento de automatização da nuvem também. Isso. É um pouco assim, um pouco de tudo. Assim. O que eles falam na teoria nesse livro é o seguinte, que existia é aquele velho problema de empresas que tem aquele problema de passar informação entre os setores, saca? Uhum. Então tu tinha os devs que desenvolviam e os sysadmins que cuidavam da parte de operação. E sempre dava zica ali na hora de fazer essa transição, manda o código, o cara diz que o problema é de quem desenvolveu, e quem desenvolveu diz que o problema é de quem não sabe instalar. Então esse cara, ele veio para fazer esse meio do caminho e ser esse interlocutor entre o desenvolvedor e o cara que implementa. O que não quer dizer que não possa se existir ainda sysadmins que só façam aquele trabalho pesado e back-end que só desenvolvam back-end. Mas é aquela história. Para esse cara ter esse conhecimento dessas duas áreas, ele tem que transitar. Que é aquele caso que tu falou ali, de o cara tá com o chapéu ora mais para sysadmin, ora mais para desenvolvedor back-end, tá ligado? E aí a automatização de processos entrou muito forte nisso. Então o cara, quando ele tá desenvolvendo, hoje em dia, aí a coisa vai evoluindo e muitas vezes até sendo distorcida, mas muitas empresas hoje em dia, quando contratam um DevOps, ele está procurando um cara que vai automatizar processos de implementação, de deploy, etc e tal, tá ligado? E se a gente tentasse não definir... Agora entramos numa parte filosófica aqui, né? Tentasse não definir com um rótulo do que o cara está fazendo, nem sendo um estado. Mas se, por exemplo, chegasse na entrevista, o cara te perguntasse, tu é back-end, front-end, full stack, full cycle, o cara fala assim, eu sou um resolvedor de problemas. Hoje eu tenho mais conhecimento em front-end
Hoje eu tenho mais conhecimento em front-end, mas também já trabalhei com back. Se precisar me aprofundar, eu tenho essa capacidade. Cara, Mas eu acho que todo dev é um resolvedor de problema. isso, Não, mas aí mas tu acho que a quer proposta do caracterizar- Thiago é, em vez de rotular, perguntar o que tu faz. Saca? O que tu exatamente. sabe fazer. Cara, eu sei resolver problemas. Hoje eu tenho, assim, mais experiência em resolver problemas no front-end, né? Mas eu também conheço bastante de back e sei fazer deploy na AWS. Né? Não sei fazer no Google Cloud ainda, mas eu imagino que seja muito parecido. E, cara, olhando para o que faz na AWS, eu vou saber fazer no Google Cloud também. Agora, só voltando ao questionamento que tu fez ali, se o desenvolvedor ele tem que saber fazer o deploy, fazer o deploy não quer dizer que o cara vai montar uma infraestrutura de operação do aplicativo, né? Porque hoje em dia o cara pode fazer o deploy simplesmente dando um git push Heroku master. Mas era isso que eu Né, queria tipo, comentar é. antes. Tipo, pra mim hoje deploy tá muito automatizado. Tipo, é tudo via CI. Que aí teve um DevOps lá do outro lado que Então, ajudou a automatizar. Tu tinha um sysadmin, aí tu não precisou mais de sysadmin, tu criou o DevOps ali no meio. Aí agora talvez você não precise mais de DevOps. Talvez precise de novo do sysadmin para deixar tudo rodando. Só que esse sysadmin já não faz parte do teu dia a dia, do teu cotidiano, da tua rotina. Ele já tá lá encapsulado dentro da nuvem. É que, tipo, tem empresas que não precisam mais, né? Tipo assim, a empresa que vende esse tipo de serviço como a Amazon, esse cara vai ter lá, sysadmin, DevOps... Mas ele é as a service. Ele tá lá dentro já. Não, Ele tá lá dentro encapsulado, tá ligado? Nós, como empresas, não precisamos desse cara. Agora, lá dentro, para oferecer o serviço, eles precisam ter esse cara para oferecer o serviço, né? Em algum lugar, vou te contar um segredo. Em algum lugar existe uma máquina com um disco rígido, com memória, com processador. Tu olha assim, tu acha que a nuvem é aquilo que tá no céu, mas não é. Existe Não, lá. sim, e quem do que mesmo monta jeito que existem isso as lá? coisas todas, tem esse cara que monta lá. Tem esse cara Mas lá. ele não precisa mais estar na tua equipe. O que eu tô falando é que antigamente Sim. ele tava ali junto contigo, ele fazia parte do time, tá ligado? Até porque tu hospedava tudo in-house, né? Tu tinha o servidorzinho lá, tu tinha que montar a máquina, tu tinha que ter alguém, né? Mas aí por isso que eu acho que, tipo, a minha resposta seria não. Um dev front-end não Mas precisa qual que era a fazer pergunta deploy. mesmo? Ah, tá. Tu perguntou se o dev deveria saber fazer deploy. Eu acho que ele deve fazer, não quer dizer que ele tenha que saber montar a infraestrutura. É que o Ele deve saber o que é colocar uma aplicação no ar, seja tão simples quanto Então, um push, né? um push. Eu vou entendeu? parecer velho e chato de novo. Todas as respostas para todas as nossas perguntas são depende. Sim. Cara, depende. Mas aí, No meu ponto de Mas é vista, que eu acho que a sempre gente vai tem que depender. acabar generalizando, saca? Então, se fosse por esse caminho, eu diria que não. Que não precisa. Talvez um pouco do que o Fernando falou. Ele não precisa saber montar, mas sim, ele vai ter que saber, por mais simples que seja. Como, por exemplo, na VTEX ali, dá um VTEX deploy, Mas saca? um site estático, que seria só front-end, Aí ele é tem que FTP. saber subir? mas se Mas aí tu vai subir aí que na tá, nuvem. copiar Então, via deploy. FTP de um servidor local pra lá O é um Vitor não é dessa deploy. época. Não é dessa época, Vitor? Sou. Tu sabe o que é copiar via FTP? Pelo amor de Deus. Cola Thiago, pastinha Não lá. é tão novinho assim, ele começou em 2009, pô. WordPress, pô. Ainda tinha o tem- FileZilla, não tinha o FileZilla? Tu usou qual? O FileZilla? As FileZilla. Pô, Não susto tinha, agora. não tinha o Qt FTP que É. era bom. O qual? Qt FTP. Qt. Qt. Tá. E É aí... que até hoje eu já não pronuncio em inglês. Imagina naquela época. É o Qt FTP aqui. Não, mas assim, é um deploy, saca? Tipo, tu saber que Sim. que vai rodar lá no servidor em algum lugar. Seja ele tu vai mandar pelo um push ou se vai fazer um copiar-colar com um FileZilla, tá ligado? O Vitor conhece FTP, mas o CVS dos peixinhos ele não conhece. Conhece Esse não conheço, o não. Subversion. Não conheço, não. É o Tortoise. Tortoise, né? Esses aí Tortoise são SVN. O SVN é mais novo, mas aquele CVS do começo lá era trash. Eu só conheci o Tortoise. O Tortoise ele funcionava, ele tinha o Tortoise SVN e o Tortoise CVS. Ele é Não, um o client, né? SVN que eu conheci. Então, o CVS ele é tipo, é análogo ao Git, tá ligado? O repositório ficava lá. Uhum. É análogo no nome só, Sim. porque na funcionalidade era um inferno. Pessoal, vamos chegando pra finaleira, então. Vamos... Pô, convidaram o Vitor para o podcast e não deixaram ele falar, né, cara. Não, o Vitor teve ótimos insights. como Ele só sempre. soltou polêmica. Só soltou polêmica, só. Mas a gente esqueceu lá no começo daquele recadinho do curta, compartilha. E agora eu queria dizer que a gente tem também um novo canal da Avante, voltado para a área de tecnologia. E nesse canal a gente vai falar um pouco mais de engenharia mais pesada, de software, de desenvolvimento, tecnologia mais pesado. Por Então, que a gente resolveu fazer um novo canal? uma porque, falar bem a verdade, por causa do algoritmo do YouTube. Era não isso vou, que eu queria, cara. não Queria vou te mentir. pegar no pulo, Não se tu vou ia ser mentir. transparente ou não. Não vou mentir, porque a gente sabe que tem toda uma história lá de click-through lá, que
Se tu bota o teu conteúdo dentro de um outro canal onde as pessoas não estão esperando aquele tipo de conteúdo, elas tendem a só rolar, não vão clicar, então ele vai parar de recomendar. No fundo, a gente estava prejudicando o canal oficial da Avante. E nos prejudicando também, então não seria bom para os dois. E o watch time também, que é o tempo que a pessoa acaba assistindo. Então, se é uma pessoa que não está querendo aquele conteúdo, ela só olha e sai, e isso soa como uma rejeição pelo YouTube, no caso, né? Mas depois também a gente queria não poluir o canal principal, que é um canal mais voltado para o lado comercial, com as coisas de engenharia e tudo mais, e ter um pouco mais de liberdade também de colocar coisas mais nerds ali, mas não tão sérias, vamos dizer assim, no sentido comercial, corporativo. Como assim, não tão sério, né? A gente vai ter o dia do nerd. E aquela história que a gente ia ter, como é que é, o dia das fantasias lá, que ia vir todo mundo de Frodo e tudo mais. Já vai soltar assim no ar? Porque então é o que a gente queria ali também. Então, por favor, curtam lá o nosso canal, se inscrevam, que é importante pra gente. A gente vai botar bastante conteúdo. Agora a gente tem um estúdio, agora a gente tem um profissional nos auxiliando, a gente tem a Júlia nos ajudando lá, nossa estagiária de audiovisual. E espero que 2022 tenha muita coisa. Corta essa parte do estagiário, né? Pô, não desmerece a menina assim. Que mas estágio não é desmerecimento, não. cara. Ela não está nos ajudando. Pô. Não, agora vamos entrar numa polêmica. Então, obrigado, Vitor. Obrigado por vir aí, cara. Tipo, eu diria venha mais vezes, mas o Vitor tem que fazer uma viagem para chegar no aeroporto. Então tá. É isso. Ficamos Valeu, aqui por gente. hoje. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado. Valeu.